Bom dia, meus irmãos. Antes de tudo, quero agradecer a cada um que está se unindo a nós nessa oração matinal. Eu sei que não é simples separar alguns minutos no meio de tanta correria, seja por motivos de saúde, emprego, família ou até mesmo aquela ansiedade que aperta o peito. Mas você escolheu, nesse instante, parar tudo para buscar a presença de Deus, confiando que Ele se importa com cada detalhe do nosso dia. E é justamente essa decisão que faz toda a diferença. Quando a gente se reúne, ainda que virtualmente, para ouvir a palavra, para rezar, para colocar o coração diante do Senhor, algo novo acontece. Sinta-se, pois, acolhido. É como se estivéssemos numa sala aconchegante, partilhando a fé e dizendo uns aos outros: força, Deus está conosco. Hoje, nós vamos meditar em um trecho do Evangelho segundo Marcos, onde Jesus encontra um homem que deseja herdar a vida eterna. Esse homem era fiel aos mandamentos, mas ainda sentia que faltava algo. Então, ele recebe um convite desafiador de Jesus: vender tudo, dar aos pobres e segui-lo. Essa história mexe muito com a gente, porque muitas vezes fazemos tudo certo, na parte religiosa, mas no fundo percebemos que nosso coração está preso a certas coisas ou hábitos que não deixamos Deus transformar. Por isso, convido você a abrir seu coração. Pode ser que o Evangelho toque em áreas que a gente gosta de manter debaixo do tapete, mas é nesse exato ponto que Deus quer agir, trazendo libertação, cura e esperança. Se você acordou hoje precisando de um milagre, de uma luz no trabalho, de uma libertação de vícios, ou até mesmo de entender melhor o sentido da sua existência, fica conosco até o final. Vamos ler as palavras de Jesus e deixar que Ele nos fale nesse cenário que parece repetitivo de todo dia. Lembre que Deus não se cansa de nós. Ele nos olha com amor, tal como Jesus olhou aquele homem e o amou. E deseja o nosso bem, mesmo quando nos convida a algo que parece difícil. Então respira fundo, senta confortável e vamos começar esse encontro, pedindo a graça de ouvir com clareza e mansidão a voz do Mestre que continua a nos chamar, ainda hoje, a um caminho de confiança profunda nele. O Evangelho que nos inspira está em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Ouçamos com atenção e coração aberto. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Aqui vemos um homem que sinceramente busca saber como herdar a vida eterna. Ele já segue os mandamentos, mas sente que há algo a mais que precisa fazer. Jesus, olhando-o com amor, identifica o ponto crucial da vida daquele homem: apego aos bens.
Quando o convida a se desprender dessas riquezas e a segui-lo, a resposta do homem é de tristeza, pois não consegue dar esse passo. Então, Jesus fala da dificuldade que os ricos têm de entrar no reino, não por possuírem dinheiro em si, mas pela tentação de se apoiarem só nele, esquecendo a dependência de Deus. Os discípulos ficam confusos e Jesus tranquiliza: para Deus tudo é possível. Quando o homem pergunta a Jesus sobre a vida eterna, ele já cumpre a lei, mas não se sente plenamente satisfeito. Quantas vezes a gente segue a fé, faz orações, mas sente um vazio? Essa pergunta mostra que não basta cumprir externamente as regras. É preciso um encontro interior com Deus, abrindo espaço para que Ele toque naquilo que nos prende. Jesus olha com amor e identifica que aquele homem se apoia demais em suas posses e que esse apego impede de ele mergulhar livremente na confiança em Deus. Também nós precisamos de sinceridade interior para ver o que nos prende e nos impede de dar passos mais profundos com o Senhor. O convite "vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres" revela que o seguimento de Jesus exige uma certa radicalidade. Não necessariamente todos precisamos vender tudo materialmente, mas precisamos, sim, estar dispostos a cortar as amarras que nos escravizam, seja dinheiro, seja orgulho, seja um vício ou a busca desenfreada por sucesso. O ponto é a clareza de que só Deus pode ocupar o centro do nosso coração. Se o homem não quis largar suas riquezas, foi embora triste, pois perdeu a oportunidade de caminhar de mãos dadas com o Mestre. Jesus compara a dificuldade de entrar no reino à cena de um camelo passando pelo buraco de uma agulha, algo aparentemente impossível, porém, ele não deixa a gente no desespero. Para Deus tudo é possível. Essa frase enche nosso coração de esperança, lembrando que mesmo quando estamos atolados em apegos e limitações, Deus pode nos libertar. A simplicidade do amor divino supera qualquer impossibilidade humana. Precisamos apenas dar espaço para Ele agir com humildade, sem querer segurar tudo no nosso controle. Vamos agora orar a Deus e a Jesus, trazendo nossos anseios e pedidos, porque cada pessoa que reza busca cura, esperança, libertação, transformação, consolo e tantas outras necessidades da alma, pelos doentes que se sentem sozinhos e cansados de lutar contra dores e limitações. Senhor, quantas pessoas acordam com o corpo cheio de dores, fazendo tratamentos que parecem não surtir efeito, sentindo-se frágeis e sem energia. Alguns foram desenganados pelos médicos, outros passaram por cirurgias difíceis, e tudo o que mais querem é um alívio para a alma e para o corpo. Roga sobre eles tua compaixão, Pai. Lembra-nos de que és o Deus que cuida de cada detalhe. Se for da tua vontade, realiza milagres que a medicina não explica, trazendo cura. Se a cura total não vier agora, derrama a paz que acalma a tempestade interior. Faz com que sintam teu amor no cuidado de enfermeiros, de familiares, de amigos que oferecem ajuda. Cada gesto de carinho pode ser o sinal da tua presença que renova as forças. Para quem enfrenta o desemprego e teme não ter sustento para os filhos, Deus da providência, olha para esses irmãos que amanhecem pensando no aluguel, na luz, na água, na comida que começa a faltar. Uns já tentaram de tudo, entregando em currículo para todo lado, mas não conseguem a vaga. A tristeza e a ansiedade se acumulam e a família também sofre. Entretanto, tu és maior que qualquer crise econômica e o teu amor não nos deixa desamparados. Ilumina chefes e empresários a darem oportunidades, inspira caminhos novos de trabalho e faz germinar a solidariedade em amigos e conhecidos que possam estender a mão. Que cada pessoa sem emprego recupere a esperança e perceba que mesmo nos piores cenários tu podes agir, abrindo portas inesperadas.
Para quem enfrenta vícios, álcool, drogas, jogos de azar e já não enxergam saída. Jesus, quantos se perdem em hábitos destrutivos, sentindo culpa e vergonha, mas incapazes de parar sozinhos. Alguns perderam quase tudo: família, emprego, dignidade. Carregam a dor de magoar quem amam e a sensação de serem indignos de perdão. Mas tu, Senhor, és a fonte da libertação. Tua palavra diz que uma árvore boa não dá frutos ruins, mas se a árvore está doente, tu podes curar. Concede a esses filhos a chance de recomeçar, a força para buscar ajuda em grupos de apoio, terapias ou clínicas. E se houver recaídas, que não desistam, mas encontrem a tua mão estendida, puxando-os do abismo. Tu és capaz de restaurar vidas e devolver sorrisos onde só havia lágrimas. Para quem atravessa crises emocionais, depressão, ansiedade, conflitos internos e se sente à beira do colapso. Pai amoroso, tantos acordam com o coração apertado, pensamentos negativos e a sensação de que a vida perdeu o sabor. Uns lutam contra a depressão sem querer levantar da cama. Outros sofrem ansiedade, com o peito ofegante e o medo que paralisa. Dá a tua paz, Senhor, para esses corações cansados. Ajuda-os a encontrar profissionais competentes, amigos que ofereçam ombro amigo, familiares que entendam que isso não é frescura, mas uma dor real. E se as nuvens parecem escuras demais, lembra-nos de que o sol do teu amor está acima delas, pronto a aquecer quando a tempestade passar. Faz cada um perceber que há um futuro, há a possibilidade de retomar a alegria e que o fardo pode ficar mais leve se for carregado contigo. Irmãos, se esta oração te trouxe paz ou inspiração, escreva nos comentários qual trecho mais te tocou, ou apresente seu pedido de graça para rezarmos juntos. Ao clicar em like, você faz com que esta mensagem de fé e esperança chegue a mais pessoas que também precisam de uma palavra de coragem em meio aos desafios da vida. Inscreva-se em nosso canal, pois todos os dias mergulhamos nos evangelhos para renovar nossa esperança e nossa confiança em Deus. Hoje, vimos Jesus falando sobre cego guiando cego, sobre a hipocrisia de ignorar a trave no nosso olho enquanto reparamos no cisco do olho do outro, e sobre a importância de produzir frutos bons, pois cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Isso nos chama a uma grande responsabilidade: cuidar do nosso interior, pois a boca fala do que o coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio de amargura, inveja ou desamor, é isso que vamos espalhar. Mas se ao contrário, a gente busca a presença de Deus, alimenta a fé e a compaixão, então brotarão palavras e gestos de amor que transformam o ambiente ao nosso redor. Seja qual for a cruz que você carrega, doenças, desemprego, vícios, conflitos, lembre-se de que não estamos sozinhos. O Deus que Jesus nos revela é um Pai que enxerga além das aparências e se preocupa com o que carregamos por dentro, convidando-nos a uma mudança de mentalidade que começa em nós e transborda em cada relacionamento. Essa mudança nem sempre é rápida, mas Deus caminha com a gente em cada passo, oferecendo força e consolo. E quando a gente faz a experiência de receber seu amor, surge uma humildade que nos impede de julgar, de apontar o dedo. Em vez disso, nos tornamos pessoas que ajudam, acolhem e espalham o bem. Que ao longo deste dia, você possa notar pequenos sinais de Deus na sua rotina. Talvez numa boa notícia inesperada, num conselho de um amigo, ou mesmo num momento de silêncio, em que o coração se acalma. Abra-se a esses sinais, pois eles podem ser o fruto bom que brota de um coração que se une ao Senhor.
E quando vier a tentação de criticar alguém sem lembrar das próprias falhas, que o Espírito Santo te lembre do Evangelho de hoje, convidando a se examinar primeiro, a cultivar uma árvore boa, de onde saem frutos de amor. Assim, passo a passo, nos tornamos luz no mundo, testemunhas vivas da misericórdia que nos alcançou. Amém.